Agora, nas questões 6 em diante aqui, vamos lá. Corrigir sobre transformações da matéria, fenômenos químicos, entre outros assuntos. Uma revisão. Nós vamos ver aqui na questão 6, que perguntava o seguinte: qual das alternativas abaixo apresenta somente substâncias compostas? O que é substância composta? Vamos lembrar que substância composta é toda aquela substância que tem mais de um tipo de elemento em sua composição. Eu posso dizer que N2, P4 e SO8 são substâncias compostas? Não. Por quê? Porque cada substância dessa só está tendo um tipo de elemento. Então, eu vou dizer que elas são substâncias simples. Professor, mas tem 2 aqui, tem 4, tem 8. Quando eu classifico em simples ou composta, eu não olho a quantidade de átomos, eu olho os elementos, tá bom? Letra B. CO, HE, NH3. Professor, HE é composta, porque tem 2 letras. Olha o cuidado. Para ser composta, eu tenho que analisar o seguinte: a substância tem que ter letras maiúsculas. Se eu tenho uma letra maiúscula com uma letra minúscula, eu vou dizer que isso aqui é uma substância simples, é o gás hélio. Tá, mas pode acontecer de eu ter o hélio e outra substância e outro elemento junto na mesma substância? Sim, de repente, né? Então, você vai ter que ter cuidado. Então, nem sempre vai ser só letra maiúscula, tá? Para ser substância composta, mas você tem que olhar que na maioria das vezes, para ser composta, você vai ter geralmente letras maiúsculas. Nada impede também de ter um elemento que é, como o L, por exemplo, ou outro aí, que é uma maiúscula com uma minúscula, mas tem que ter obrigatoriamente mais outro tipo de elemento junto. Se tá só assim, eu não posso dizer que é composto só porque tá com 2 letras. Então, não é essa a alternativa. Agora a letra C. CO2, H2O, C6, H12O6. Nossa, todas elas têm elementos, mais de um tipo de elemento cada uma. Logo, isso aqui é uma alternativa em que todas as substâncias são compostas. Agora a letra D. Soro H2O é composta? Sim, mas N2 e O3 são simples. A questão está pedindo a alternativa que só tem substâncias compostas. Você não pode generalizar, tá? Então, letra C é a alternativa correta. Questão 7. Classifique os sistemas abaixo de substância pura, se é simples ou se é composta. Você já sabe o que é isso. Se é mistura, se é homogênea ou se é heterogênea. E o número de fases, a quantidade de substância em cada um desses sistemas abaixo. É muita coisa, né? Aqui, eu classifiquei de uma forma bem um pouco mais simples, tá? Do que a questão realmente está pedindo, né? Vamos lá. Letra A, vapor eu tenho um sistema, que nesse sistema tem vapor de água, gás carbônico e gás oxigênio. Isso é uma mistura homogênea. Se é uma mistura homogênea, gente, logo vai ter quantas fases? Uma. Tem quantas substâncias aqui, gente? Se tem vapor de água, tem que substância? Água, não é? Gás carbônico é outra substância. Gás oxigênio é outra substância. São 3 substâncias. Se eu fosse analisar aqui a água, uma substância simples ou composta? Substância composta. Gás carbônico é o CO2, substância composta. Gás oxigênio é o O2, substância simples. Letra B. Água líquida mais cubos de gelo. Você vai analisar ali que é uma substância pura composta, só que tem 2 fases, né? É um sistema bifásico. E nós temos ali uma substância. Na verdade, se eu for analisar, hoje, eu vou corrigir isso aqui, hoje você analisa que isso aqui é uma mistura, tá? E é uma mistura homogênea ou heterogênea? Geralmente é considerado como heterogênea. Professora, por quê? Porque eu vou ter 2 fases. Se tem mais de uma fase, é heterogênea, tá? Então, ali no começo, quando o gelo ainda está lá presente, tá? Então, vou corrigir aí. 2 fases, logo eu só vou ter quantas substâncias? Professora, mas o gelo é uma substância? Não, gente. O gelo é feito de água ali, né? Esse cubo de gelo aqui. Então, eu tenho água líquida e tenho água congelada. Então, só tem uma substância, que é a água. Letra C. Cubos de gelo mais solução aquosa de sal. Mistura heterogênea. Porque eu vou ter ali fases, né? Eu vou ter a fase analisa, né? Eu tenho o cubo de gelo e tenho solução aquosa de sal. A solução aquosa de sal está me dizendo que esse sal
está totalmente dissolvido, tá bom? Então, eu vou ter duas fases, sistema bifásico. E eu vou ter ali duas substâncias, que é a água e o sal. Letra D. Pó de ferro. O pó de ferro é considerado uma mistura heterogênea. Perdão, o pó de ferro, junto com o enxofre em pó e o bicarbonato de sódio, os três, num sistema só, é uma mistura heterogênea. Quantas fases eu vou ter? 3 fases, sistema trifásico. Quantas substâncias? No ferro vai ser uma, o enxofre em pó vai ser outra, o bicarbonato de sódio vai ser outra substância. Então, 3 substâncias. Na questão 8 vai dizer o seguinte, com relação à substância O2, H2O, perdão, H2, H2O, PB, CO2, O3, CaO, S8, podemos afirmar que todas são simples? Está na cara aqui que não, que você já viu que tem água, então já elimina. Somente O2, H2 e O3 são simples? Vamos ver. O2, H2 é simples. O3 é simples. SO8 é simples. Aqui não está aparecendo SO8. Perdão, é S8. Então, eu vou dizer aqui que não pode ser essa. Todas as substâncias são compostas? Não, porque olha o tanto que eu tenho simples aqui. Também não pode ser. Somente CO2, CaO, S8, substância composta? Não pode, né? É simples. E as substâncias O2, H2, PB, O3 e S8 são simples? Correto. Isso mesmo, são simples. Então, a alternativa correta seria a letra E. Tá? Porque essas substâncias são simples. Por que elas são simples? Porque elas têm cada uma só um tipo de elemento. Professora, mas PB tem duas letras, mas não é uma substância composta. Por quê? Porque isso aqui é a representação ali do chumbo, tá? Da substância chumbo. Então, não posso dizer que isso ali é uma substância composta. É só a representação ali do elemento, que é assim. Agora, na questão 9, sabe-se que 28 gramas de nitrogênio, olha só, 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia, que é NH3. Beleza. Qual será a massa em gramas de amônia formadas quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Você vai analisar a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Logo, a lei da conservação da massa. Se é da conservação da massa, significa que a somatória da massa dos reagentes tem que ser igual à somatória da massa dos produtos. Se eu tenho 28 mais 6, quanto que eu vou ter no final? Eu tenho que ter 34 gramas. Beleza, apliquei a lei de Lavoisier. Agora eu vou classificar dentro da lei de Proust, que vocês já viram anteriormente, que diz que a proporção das massas reagentes produtos deve ser mantida constante. Se eu dobro os reagentes, eu dobro os produtos. Se eu triplico os reagentes, eu triplico os produtos. Neste caso aqui, ele está dizendo que se eu tivesse 140 gramas de nitrogênio, 140 gramas, 140 dividido para 28, gente, é quanto? Aumentou 5 vezes. Então, se aumentou o nitrogênio em 5 vezes, o que vai acontecer com o nitrogênio? Vai aumentar em 5 vezes. Quanto que é 5 vezes 6, gente? 30. Então, agora eu vou ter 30 gramas de hidrogênio. Quanto que vai ser 5 vezes 34? 170 gramas. Então, portanto, a massa da amônia formada nesse caso é de 170 gramas. A senhora não fiz assim, eu fiz por regra de 3. Tem problema? Não, desde que tenha feito correto. Então, 28 gramas de nitrogênio para 34 gramas de amônia. Se eu tiver 140 gramas de nitrogênio, quantos gramas de amônia eu vou ter? 170 gramas, tá? Se você preferir fazer assim, tudo bem, tá certo também. Na questão 10, bastava você marcar. 100 gramas de calcário é colocada sob aquecimento e se decompõe em 56 gramas de cal vivo e 44 gramas de gás carbônico. Olha só, quanto que é 56 mais 44? 100. Essa afirmativa é baseada na lei de quem? A gente não acabou de ver que Lavoisier dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Logo, eu vou dizer que foi Lavoisier. Alternativa A, que é a lei da conservação das massas. Na questão 11, era bem simples, para combater traças e baratas. Era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíram de tamanho. Mas elas passam para estado líquido?
Não, elas passam diretamente do estado sólido para o estado de vapor ou gás. Qual é o nome desse processo, gente? Sublimação. Bem simplesinho. É o que acontece também com gelo seco. No próximo vídeo nós vamos ver o restante das correções.